Seja bem-vindo à nossa quarta aula, nossa quarta videoaula do Fatura Fácil Web. Nós vamos dar continuidade na análise da fatura, continuidade da terceira videoaula que nós já disponibilizamos. Nessa quarta aula, nós vamos aprender como explorar o detalhamento do Excel dessa fatura que nós fizemos a importação, fizemos a análise e geramos aqui a exportação do detalhamento. Eu estou com a fatura aqui embaixo já exportada, então vou selecionar essa fatura. Aqui nessa primeira tela, ela carrega para nós a informação dos dados cadastrais da empresa e disponibiliza para vocês, caso precisem de qualquer tipo de suporte, de ajuda, os nossos contatos aí para que vocês possam interagir conosco, caso tenha alguma dúvida no processo de análise daquilo que nós vamos ver agora, na sequência, ok? Bom, seguindo aqui no nosso Excel, nós temos uma primeira telinha de apresentação e depois nós temos o gráfico, um resumo da utilização, da concentração, daquilo que está contratado nesse plano, o consumo total, dentro da franquia e fora da franquia. Esse consumo total são essas duas abas somadas. E depois nós temos o detalhamento completo. Então, seguindo aqui, nós teremos primeiro a aba de gráficos. Nesse gráfico, nós vamos demonstrar para vocês o volume de ligação, nesse primeiro aqui de cima, local, volume por operadora, onde nós separamos inclusive o que é intragrupo. Muitas vezes a operadora ela pega esse intragrupo, o cliente que é cliente vivo, ele imagina que está tendo um consumo muito maior, ou o cliente que é TIM imagina que tem um consumo maior, ou cada uma das operadoras, né? Porque normalmente as operadoras, nas análises das outras ferramentas, dos outros sistemas de análise de fatura, normalmente esse intragrupo ele está junto com o volume de ligações que aconteceram para Vivo. Nós separamos porque o intragrupo te acompanha. Todas as análises que você fizer, você sempre vai ter esse intragrupo separado, porque todos os serviços de todas as operadoras disponibilizam um serviço tarifa zero, ou um serviço que você consegue falar com as pessoas do seu grupo, internos da empresa, sem nenhum custo. Então você tem aqui o consumo do intragrupo, colocando o mouse em cima ele mostra, né, o volume. Esse volume aqui que ele está mostrando, que está dizendo o valor é em minutos. Veja aqui na abinha aqui do lado, ó, na barrinha do lado, minutos, tá? E aí você consegue visualizar o volume que ele está tendo para cada operadora, para poder se definir qual é a melhor operadora, qual é a mais interessante. Aqui em volume e aqui em percentual de participação do consumo que aconteceu dentro da fatura desse mês. Correndo a barrinha de rolagem aqui para baixo, nós temos exatamente a mesma informação, só que agora falando de interurbano, de longa distância. E aí você também tem a distribuição de volume por operadora e o percentual de participação de longa distância de cada operadora. Correndo a barrinha um pouquinho mais para baixo, nós temos uma informação bem importante, que é o tráfego das linhas. Esse gráfico vai mostrar quantas linhas você possui que você não está utilizando, que não teve absolutamente nenhum tipo de tráfego. Essa informação aqui, ela vem detalhada aqui, onde você tem todos os números separados por vírgula, que são exatamente os 11 números que aparecem aqui, que não estão tendo nenhum tipo de consumo. Essa informação é importante para que o cliente final possa tomar a decisão dependendo do que ele tem de assinaturas. Ele vai lá em contratado e vai ver quantas assinaturas ele tem nesses números, e ele pode reduzir esse custo. E no caso de consultorias e de agentes credenciados, tem a possibilidade de diminuir o plano do cliente. Muitas vezes, fazendo a portabilidade do plano igual ele tem na concorrência, você não consegue ter um diferencial tão grande. Quando você abre mão dessas 11 linhas para poder trazer o volume do seu cliente, inevitavelmente você vai baixar o custo dele, né? Então a sua proposta se torna mais interessante. Correndo a barrinha um pouquinho mais para baixo, nós também temos uma outra informação que é de extrema importância. Aqui nós concentramos os 20 maiores números de destino. São os números para quem você mais liga, ou os 10 maiores, dependendo do número das faturas, dependendo
de qual fatura estiver sendo analisada. Então, nesse caso, ele está apontando aqui, ó, esses números que ele coloca aqui são os números para onde a sua empresa mais ligou. Então, veja que para esse primeiro número, houveram 78 ligações que ligaram para esse número. Depois nós vamos fazer um exercício aqui e mostrar como é que você visualiza quem está ligando para ele, ok? Mas por que essa análise é importante? Daqui a pouco, quando você está fazendo uma análise como essa, você tem que identificar se esses volumes que estão acontecendo aqui são volumes para ligações pessoais. Pode ser que tenha aqui, por exemplo, um funcionário ligando para esse número, que seja o número da esposa, que seja o número pessoal, que seja algum número de relacionamento dele, e você está tendo que arcar com esse volume absurdo aqui de minutos, de repente para uma ligação que seja pessoal. Eu não estou dizendo que é esse o caso, eu só estou usando aqui como exemplo. Então ele faz a demonstração dos números que você mais ligou e faz a separação aqui, mostrando para vocês a participação dos 5 primeiros, que são esses 5 maiores, né? Dos 5 primeiros no total e dos 5 primeiros entre os 20. Então eles têm um volume de participação grande. Veja que a participação desses 20 números para quem onde você mais ligou representa 5% da fatura. Ele pode representar 5% aqui, mas quando você visualiza no geral, você vai ver que tem uma boa opção aqui, uma boa oportunidade de redução. Vamos fazer um exercício aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: eu vou pegar esse primeiro número, para onde mais houve ligação aqui. Então vamos pegar esse número aqui e vamos lá no detalhamento completo. Final 7063, vamos correr aqui no detalhamento completo. O detalhamento completo é a última aba da planilha. Nessa aba aqui você vai ter toda a sua fatura detalhada em Excel. E aí você pode chegar aqui nesse número de destino e vamos fazer um filtro daquele número lá que o final era 7063. Ele já aparece aqui. Vou selecionar somente ele. Uma vez ele aparecendo aqui, eu consigo visualizar quem é que está ligando para ele. Na coluna A constam os números do plano da sua empresa. E lá na coluna I é exatamente o número de destino para onde foi ligado. E aí aqui nós temos na coluna F o horário que aconteceu ou que aconteceram essas ligações. Então, correndo aqui para baixo, rodando a barrinha de rolagem, nós podemos perceber que tem um volume bem grande de ligações, né? Sempre partindo desse mesmo número, ligando para esse número de destino. E veja que nós temos algumas ligações às 20 horas, nós temos ligações fora do horário comercial. Eu estou alegando que é uma ligação pessoal? Não, mas ele tem uma chance grande aí, ó, 11 horas da noite, ligando para cliente, né? Então você tem a possibilidade de trabalhar isso, pode chamar esse determinado usuário e perguntar que número é esse de destino que ele tanto liga, 78 ligações que ele realizou. Então você tem a possibilidade de trabalhar essa informação para trabalhar a redução de custo aí da tua empresa, trabalhar a redução do teu plano. E no caso das consultorias, diminuir muitas vezes essa minutagem que o cliente está sendo forçado a pagar. Você consegue diminuir, sei lá, 1.000, 2.000 minutos do plano que você está ofertando, inevitavelmente, tirando algumas linhas que ele não tem tráfego, tirando alguns minutos que ele não tem necessidade de ter porque não precisa pagar esse volume de minutos aqui para ligações pessoais e fazendo mais alguns ajustes nos planos e serviços, vocês vão conseguir fazer uma proposta mais atrativa para ofertar para esse cliente, ok? Depois nós temos aqui a abinha resumo. Na aba resumo, veja que nós temos na coluna B, C e D o usuário, departamento e centro de custo. Então é possível fazer um cadastro. Depois vocês vão visualizar o nosso vídeo como cadastrar o usuário, departamento e centro de custo. Vai ter um vídeo específico para tratar disso. E uma vez cadastrado aqui, todas as análises que você fizer, você não precisa mais ficar perguntando esse número aqui para quem que ele pertence. Muitas vezes os administradores de contrato têm que ficar procurando numa outra planilhinha de Excel a quem pertence esse número. Então você aqui vai ter o nome de todos os usuários, que são os donos desses números aqui, o departamento que ele pertence e o centro de custo. E aqui nós temos um resumo total da fatura, tudo que foi utilizado dentro desse cliente,
com a possibilidade ainda de trabalhar o inventário de aparelhos. Veja que aqui no final nós temos o aparelho e o e-mail do aparelho. Então, lá naquele cadastro que você vai fazer de usuário, departamento de centro de custo, também você já vai cadastrar o aparelho e o e-mail desse aparelho, desse usuário. Então você consegue ter o controle e aqui você tem um controle de valor total, né, de todos os usuários, um resumo básico para você visualizar como é que está o volume de cada um desses usuários. Depois você tem a concentração, que é exatamente aquela planilha que a gente usa para fazer o gráfico dos maiores volumes. E depois eu tenho o contratado. Veja que em todas as abas daqui para frente vão continuar aparecendo o nome do usuário, o departamento, centro de custo, em todas elas. Nessa tela especificamente, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Veja que tem aqui, ó, teve consumo, sim ou não. Lembra daquela informação que eu mostrei lá no gráfico das linhas que não tiveram consumo? Quero visualizar qual o custo que eu estou tendo com as linhas que não estão tendo consumo. Venho aqui, realizo o filtro, dou um OK e aqui eu consigo visualizar todos os volumes em valores, né, que eu estou gastando somente com essas linhas. Então, correndo aqui, ó, eu tenho os pacotes de dados, vejo que todas essas linhas aqui, elas estão sem tráfego nenhum, nem de dados, nem de voz, e elas têm um contratado, né, alto, ela tem um volume alto aí de contratado. Então isso acaba impactando e tem uma possibilidade de redução de custo em cima dessas linhas. Depois eu vou abrir aqui novamente e vamos selecionar sim, para que apareça todas. E aí você vai poder visualizar todos os produtos e serviços que você tem atrelados a essas linhas aqui. O que acontece? Quando eu corro para a direita, eu tenho aqui na coluna Y um detalhamento com uma legenda de todos os produtos e todos os serviços que vocês têm cadastrados naquela linha. Muitas vezes, na hora que você está fazendo uma análise, principalmente o pessoal de consultoria ou agentes credenciados, não é obrigado a saber todos os planos de todas as operadoras. E aí acaba se perdendo um pouquinho em que tipo de serviço que está atrelado àquela linha. Aqui na coluna I você consegue visualizar tudo isso. E nessa coluna, nessa planilha de contratado, você vai ter tudo aquilo que é o contratado do cliente, tudo aquilo que é o plano que ele assinou. Na aba de consumo total, ela é a somatória das duas próximas abas, tá? Então nós vamos trabalhar só em cima dela, mas ela consta a mesma informação, só que aqui somente o que foi dentro da franquia e aqui somente o que foi excedente. Nessa aba de total, veja que nós também temos o nome, departamento, centro de custo, as linhas que tiveram consumo sim ou não. E aqui eu tenho uma separação entre todos os consumos que aconteceram. Lá na aba de detalhamento, vamos lá para a aba de detalhamento, ó, do lado do número de destino, eu disse para vocês que essa planilha aqui, ela é a fatura sua completa em Excel, porque tem alguns clientes que gostam de trabalhar com detalhamento e aí preferem rodar de repente uma dinâmica nessa planilha, ao invés de ficar trabalhando com as nossas planilhas pré-formatadas. Essa informação da coluna J, que é a operadora, ela não vem na sua planilha, ela não vem na sua fatura, mas nós disponibilizamos ela porque nós temos a base do ABR Consulta Número, que gerencia toda a portabilidade numérica no Brasil. Nós temos ela dentro dos nossos servidores, nós temos um contrato, e aí nós temos sempre essa informação bem atualizada. E aí a gente coloca aqui na coluna qual é a operadora que esse número pertence. Então vocês conseguem trabalhar essa informação, tá? Essa informação é exatamente a mesma informação que eu uso para poder trabalhar aqui no consumo total a distribuição de como foi o seu consumo. Ó, veja aqui de 24.705 minutos, a quantidade aqui é minutos, ok? 2.221 foram ligados para dentro do próprio grupo. 6.230 foi ligado para Vivo, 6.262 foi ligado para TIM, e assim a gente vai mostrando toda a distribuição para cada uma das operadoras, para Claro, para Oi, para Nextel, para outras que são operadoras menores, e o volume de ligações para telefonia fixa. Se nós somarmos todos esses itens aqui, quantidade, nós teremos exatamente o mesmo valor aqui da coluna I, que é o total de utilização desse cliente.
Então aqui você consegue, olhando para esses números, conseguir avaliar se você está na operadora certa ou se você está na operadora errada. Não faz sentido você, por exemplo, estar numa determinada operadora, vamos usar como exemplo aqui esse cliente que está na Vivo, e de repente ele tem um alto índice ou o maior volume dele ser de ligações para TIM, ou para Claro, ou para Oi. Então, assim você consegue trabalhar essa informação. Nós temos exatamente a mesma informação, quando nós corremos aqui para a direita, em cima do longa distância, do interurbano. Então veja aqui a quantidade 1.389 minutos que ele gastou utilizando de longa distância, de interurbano, e aí nós temos exatamente a mesma distribuição para que você também possa visualizar essa informação para ajudar na sua tomada de decisão, se você está na operadora certa ou na operadora errada. E aqui no final nós temos ainda minutos de longa distância internacional, o consumo de dados, como é que está o consumo de dados daquela linha, então você consegue visualizar quanto é que eu tenho aqui e quanto é que eu tenho contratado para ver se o pacote está sendo suficiente ou não, né? Consumo de SMS e, eventualmente, adicional de deslocamento. Hoje, praticamente nenhuma operadora mais tem cobrado isso, mas é um serviço que existe, então a gente tem que colocar ele aqui porque pode ser que seja cobrado, ok? Então, o nosso detalhamento, ele vai trazer para você toda a informação com o mínimo de detalhe de cada uma das linhas, né, apontando todos os mínimos detalhes de cada uma delas, para que você possa inspecionar, para que você possa avaliar todos os usuários e como é que está a sua utilização. Ok? Espero que essa análise ajude bastante vocês na tomada de decisão. Os gráficos aqui já apontam se você está na operadora certa ou errada, já de começo de análise já consegue visualizar isso, ok? Prosseguimos nas nossas aulas e agradeço mais uma vez a atenção de todos.